E nesse momento Jesus, despedindo da multidão, ele foi para o monte para orar a só. E ali ele estava à tarde, às sós, e o barco já estava lá no meio do mar, ao qual estavam os discípulos de Jesus, que Jesus disse para que entrassem e fosse para a outra banda. E por volta ali da quarta vigília, se entende, os historiadores dizem que a primeira vigília é de 21 horas à meia-noite, a segunda vigília é de meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília nessa faixa das 3 às 6 da manhã. Então já era madrugada e Jesus ele foi caminhando por cima do mar ao encontro dos seus discípulos que estavam no mar. Mas como no versículo anterior eu disse aqui, que o vento era contrário, as ondas se levantaram contra aquele barco. Imagina o desespero daqueles discípulos lá naquela tempestade ali. E de repente eles olham ao longe e veem algo que eles não conheceram que era Jesus. Mas Jesus vai indo ao encontro deles, andando por cima do mar. E a Bíblia fala que os discípulos automaticamente se assustaram, acharam que era um fantasma. E temeram, pois ficaram com medo, dizendo, um fantasma. Imagina, no meio do mar, vento, ondas altas, e você vê um ser vindo, andando, caminhando por cima do mar. Mas Jesus, ao longe, vendo eles assustados, ele disse, não temais, não se espanteis, sou eu. E Pedro, a Bíblia nos fala que Pedro olhando, ouvindo, porque estava meio longe ainda, Pedro duvidou, mas ele disse, ele foi ousado, se é tu mesmo, manda que eu vá a ti, por cima das águas. E Jesus imediatamente disse para Pedro, vem. E a Bíblia fala que Pedro saiu do barco e andou sobre o mar. Só que quando ele estava indo para o encontro de Jesus, olhou para os lados e viu o grande vento, as ondas agitadas, e ele se sentiu medo. Foi aí que ele começou a afundar. E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e disse, homem de pequena fé. Mas imaginando essa palavra do Senhor, dizendo para Pedro, homem de pequena fé, ou homem de pouca fé, aí eu olho e penso, se Pedro, Jesus chamou de pouca fé, imagine aqueles que ficaram no barco, era de pouco quê? Se Pedro era de pouca fé, imagina, ele saiu. Automaticamente ele ouviu a voz do Senhor falando, vem, e ele foi. Então Jesus segurou a mão de Pedro e ambos voltaram para o barco. Algo que eu aprendi muito nesta tarde, meditando nesta palavra, Pedro ele foi ousado, saiu do barco. Então o Senhor falou comigo mesmo nesta tarde, eu meditando nesta palavra, os ventos contrários eles vêm, as lutas elas vêm, independente se a gente somos servos do Senhor ou não, mas nós que somos servos somos diferentes, porque nós temos a confiança que Jesus nos dá a vitória. Mediante uma enfermidade, Jesus dá a cura. Só que hoje, quando eu estava meditando aqui, vendo a atitude de Pedro, saiu do barco, então eu falei com Deus, eu quero sair do meu acomodismo. Porque Pedro, neste exato momento, ele pôde ter experiência própria, testemunho próprio dele. Eu saí do barco, eu andei sobre o mar, eu andei sobre as águas. Jesus disse, vem, e eu fui. Aqueles do barco que ficaram, infelizmente eles vão ter um testemunho para contar, mas do outro, de Pedro. Eles poderiam amanhã depois falar, eu vi um homem andando sobre o mar, e não era Jesus não, foi Pedro. Por quê? Eles ficaram no barco, ficaram na zona do conforto, ficaram no acomodismo. Então hoje eu meditando nessa palavra, eu falei, Deus, eu hoje, nesta tarde, eu começo a colocar o meu primeiro pé fora do barco, a qual eu falei com a minha esposa aqui antes de começar esse vídeo, ela não que entendeu muito bem, eu falei, mediante a mensagem você vai entender, porque é nesse momento que eu falei, Deus, meu primeiro pé, eu tiro do barco agora, para começar hoje
aleluias, dia 18 de setembro de 2019, sair da zona de conforto, porque muitas das vezes eu e você nos acomodamos entre quatro paredes. Às vezes vamos para a igreja, para a casa do Senhor, louvamos, adoramos, retornamos no domingo, no outro dia segue a rotina, vai para o trabalho, vem e tudo, mas continuamos na zona de conforto. Que eu e você possamos meditar nesta palavra, fazer como Pedro fez. Jesus, ele tem mandado, ele tem chamado: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos estão cansados e sobrecarregados de problemas, às vezes fardo que às vezes não é nosso, problemas que nem é nosso, é dos outros, mas a gente vai pegando. Jesus, ele convida para ir até ele. E quando a gente vai, ele já tem uma outra ordem: é ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas eu e você temos uma incumbência, temos uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor para aqueles que não ouviram ainda, e para aqueles que ouviram, mas por um descuido ou outro desanimaram, se acomodaram, se pararam à beira do caminho, pararam de trilhar a caminhada. Aleluia, que Jesus tanto nos fala. Jesus, ele foi preparar o lugar, e ele falou que outra vez voltaria para nos buscar. Aleluia, que possamos aguardar essa vinda do Senhor. E aqui na palavra do Senhor, eles foram, atravessaram, aleluia, para a outra banda. Aleluia, e ali eles chegaram a Genezaré, e ali uma grande multidão também estava naquele lugar, buscando a pessoa de Jesus, buscando cura, buscando milagres. E a palavra de Deus fala que eles queriam pelo menos tocar na orla do vestido de Jesus, porque também seriam curados, e foram curados naquela cidade. Então Pedro, olha a experiência maravilhosa que Pedro teve. Ele poder falar: eu andei sobre as águas. Então que você também, querido ouvinte, nesta noite, neste momento que está ouvindo, possa meditar nessa palavra. Jesus, ele está chamando para nós sairmos do barco e ir ao encontro dele, para que nós possamos testificar milagres, que nós possamos viver coisas novas na presença do Senhor, da parte dele para nossas vidas. Ele tem muitas coisas novas, coisas que eu e você nem imaginamos que ele pode fazer através de você e através de mim nesta terra. Ele diz que quem cresce nele faria coisas que ele fez, e também faria até maiores do que as que ele fez. Imagina você orando por um enfermo e ele sendo curado, orando por um leproso e ele sendo purificado, limpo da lepra. Imagina você passando nessas ruas, nessas calçadas, vendo ali alguém coxo, aleijado, e você lembrar da palavra do Senhor, que ele disse que nós poderíamos fazer aquilo, estender a mão e falar: levanta-te e anda. Que maravilha que seria! Isso ele tem para nós. Mas cabe nós sair da zona de conforto, sair do nosso barco, sair do nosso barquinho e ir ter com ele. Aleluia! Quantas maravilhas que o Senhor fez! A palavra de Deus tem muitos e muitos milagres que o Papai do Céu fez. E ele continua fazendo. Ele continua a fazer. Na vida de Pedro, na vida dos discípulos, apóstolo Paulo, todos esses homens que ouviam o vinde de Jesus, muitos eram pescadores, largaram o que faziam e foram ter com Jesus. Aleluia! E o Senhor, ele tem chamado nós para sermos diferentes nesta terra. Que possamos buscar da parte do Senhor a vontade dele nas nossas vidas. Que possamos buscar verdadeiramente o que ele quer para nós, o que ele tem para nós. Parar de um pouquinho pedir, só pedir. Não, a gente quer que o Senhor, a gente gosta e quer muito ouvir a voz do Senhor dizendo: o que queres que eu te faça? Mas cabe a nós também fazer isso, falar isso para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça nesta terra? O que o Senhor quer de mim, ó Pai?
Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade nas nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que eu venho deixar para você esta noite. Não fica no barco. Saia do barco para viver experiências novas com Jesus. Saia do barco e vai ter com Jesus. Segura nas mãos dele e você vai ver maravilhas que ele vai fazer. Mas enquanto que estiver no barco, nós vamos ver só os outros fazendo. O outro descendo, o outro tendo encontro verdadeiramente com Cristo, o outro caminhando sobre as águas. Que maravilha! Mas Deus, ele tem isso para mim e para você. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade. Deixo um grande abraço aqui para todos vocês e que Deus abençoe a cada um. Amém.